Ali na aldeia, a gente tem um tempo de trabalho lá e muitas pessoas já foram se convertidas. Hoje, os homens, muitos deles estão fora, trabalham fora e tem sido, você olhando assim, uma bênção. E tem sido bênção mesmo, mas também tem sido muito trabalho, sabe? Porque quando eles bebem, eles ficam um pouco violentos, né? Até teve morte no ano passado lá, e eles ficam violentos. Então, se tem alguém, às vezes participa com a gente, são conhecidos todos, e eles têm zagalha, aquela zagalha de matar porco, de caçar, da caça, de pegar peixe também. Então, volta e meia, quase toda semana que você encontra eles bêbados, tem aquelas ameaças, né? Eu vou furar, eu vou matar, aqui não vai fazer culto, nós não aceitamos aqui. E a gente tem que enfrentar essas coisas como se não tivesse medo, porque muito medo nós temos, porque entre eles fazem mesmo, eles se machucam, eles matam, né? E entre eles não têm medo. Mas a gente chega lá e não mostra que está com medo. Então a Maria, o Vitor, eles que têm ido muito lá, eles têm enfrentado constantemente, sabe, essas ameaças, né? Eles já tiveram correndo, assim, tipo, foram visitar uma casa e de lá vieram correndo, porque uns 2 ou 3 meninos que estavam bebendo, né, estavam com faca, e eles correram até chegar no salãozinho, onde a gente tem, e eles ficaram por ali por volta. E o Mauro, que era um cacique, o Mauro, o marido da Júlia, hoje ele é cacique lá, porque o Astúrio, que era o cacique antes, ele foi embora, né? Mas meio expulsaram, parece, de lá, alguma coisa não deu certo lá, e eles saíram. Então o Mauro hoje é o cacique. Foi uma das coisas que nos facilitou muito, porque esse terreno que é na área dele lá, que cada um tem um pedacinho, ele doou para a igreja. E é uma coisa interessante que quando eles doam, está doado, sabe? Então, eles estão à pressa para terminar, para construir. E quando foi terça-feira agora, eu coloquei a lâmpada, né? Coloquei 2 bicos de luz, já tem energia. E quarta-feira que ia ser o primeiro culto dentro do salão, sem terminar. Por quê? Porque aquela área daquele salãozinho, quando chove, esse período que está chovendo, pesa então aquela lona e acaba quebrando, porque os esteios lá já estão muito fracos. E esses dias mesmo, quarta-feira passada, o Valcir, que é o marido da Cida, que é um dos líderes lá com a gente lá, ele levantou para poder fazer o culto. E aí eles estavam com pressa. Será que podia usar o salão e tal? Eu falei, lógico que pode, sim. Porque ele acabou de aterrar também agora, mas como o aterro deu muito alto, se colocar um contrapiso, ele vai abaixar. Eu falei, então vai usando já lá, porque usando já vai abaixar essa terra, depois a gente vai fazer o contrapiso. E colocamos também na terça-feira, o pastor Gildo e o Vitor lá, colocamos a primeira janela, né? E está faltando uma porta e 2 janelas, quer dizer, 2 portas e 2 janelas ainda, que queremos colocar, vamos ver se a gente coloca até no final do ano, a gente coloca. E eu já vou combinar com a sua Bíblia a nossa ida lá, e a gente quer ver essa inauguração. O assentamento Santa Guilhermina é lá onde está o Bida e a Tânia, o Bida, meu irmão, e o Brito e a Solange está indo lá fazer evangelismo lá. Então já tem um bom tempo, e essas pessoas são as pessoas que estão reunindo ali na casa do Bido. E eles fazem assim, na casa do Bido, toda a sexta-feira, uma sexta-feira sim ou outra não, o Brito está indo para lá. Essa semana foi 19 pessoas, então tem umas 5 famílias que já está reunindo ali na casa do Bido, ali na Santa Guilhermina. E tem sido um trabalho muito bom, onde Deus também tem restaurado, curado pessoas, tem sido uma coisa muito gostosa. Lá em Oaque também nós estamos com um trabalho no abrigo, onde tem crianças que os pais abandonaram, ou teve problemas. Então a justiça pegou essas crianças e colocou no abrigo. E a Maria de Ávila, então, ela foi até o fórum lá, pegou o nome, para nós fazermos um trabalho de evangelismo.
E nós estamos indo, então toda segunda-feira nós estamos indo lá nesse abrigo. Eu não trouxe foto, eu não tirei, porque pela justiça mesmo é proibido a gente tirar foto e também expor, porque eles não permitiram isso. Mas é dizendo assim que nós também estamos ali no abrigo com 11 crianças. E é interessante que faz pouco tempo que a gente começou, eu vou lá, eu não tenho muito manejo, mas faço fantoche lá e as crianças gostam. Eu começo a contar a história da criação, de como que foi. Mas deixa eu falar uma coisa que me marcou muito ali. Aquelas crianças, elas não dormem. Elas não dormem porque o ambiente é muito pesado. E a gente sente uma opressão ali, sabe? As crianças, muitas delas não dormem, tem de 1 ano, 1 ano e meio, até 16 anos tem crianças ali. E quando a gente chega, muitos deles não dormem porque eles têm pesadelos. E é interessante que no primeiro dia que eu fui lá, aí eu falei sobre a criação, falei sobre Jesus, e falando para eles a palavra tal, mas assim, uma coisa bem light ali para eles. E quando eu estava saindo, uma das meninas que os pais são do assentamento e tem problemas com bebida tal, ela falou assim, eu gostaria que o pastor fosse lá orar onde eu durmo. Aí veio, porque lá tem chefe, né, as pessoas que ficam lá, ela falou, ela quer que você vá lá orar. Tá bom, eu vou até lá onde eu vou orar. Gente, quando eu cheguei naquele lugar onde ela dormia, ela mostrou a cama, assim, ela baixou a cabeça. Quando ela abaixou a cabeça, não era ela, sabe? Ela ficou possessa. E aí o olho dela, sabe, ficou diferente. Aí eu falei assim, aqui não é o teu lugar e você vai deixar ela em paz. E repreendi aquele espírito que estava atormentando. E ela disse que ela não dormia, ela não conseguia dormir, porque quando ela dormia, vinha algo, né, e enforcava ela, imprensava ela. E eu falei, a partir de hoje, não vai acontecer mais isso com você. E eu queria ver na próxima semana. E aí eu queria saber como que era a família lá. Mas aí eu descobri que a família, eles mexem com terreiros, com macumba, essas coisas. Então isso oprimia essas meninas. Eu olhei para um menino, eu estava no quarto, eu olhei para o outro menino, que eles são separados, meninos e meninos. Eu falei assim, eu quero ir no teu quarto. Ele falou, vamos lá. Aí eu entrei no quarto dele também. Quando eu entrei no quarto dele, ele falou, aqui está toda uma bagunça. Eu falei, onde que está uma bagunça? Que bagunça que é essa que está aí? Aí ele olhou para mim assim, falou assim, sou bagunçado, eu sou bagunçado. Eu falei, Aí estava o irmãozinho dele, tinha um irmãozinho dele em cima da cama, e fazendo aqueles movimentos, aquele movimento. Aí eu falei assim, você sabe que aqui não é o teu lugar, né? Ele falou, é o meu lugar, aqui é o meu lugar. Eu falei, aqui não é o teu lugar. E ele também não te pertence, ele pertence ao Senhor Jesus. E você vai sair dele agora. Gente, um menino de 12 anos, sabe? Estavam com opressão também, com coisas espirituais. Uma menina de 8 anos, uma moreninha, aí ela falou assim, eu quero que você vá lá orar também comigo. Aí eu fui lá orar com ela. Falei, por que você quer que ora? Porque eu não consigo dormir. A hora que eu vou deitar, eu tenho que estar a luz acesa. Porque a hora que eu vou deitar, vem um troço preto, vem um capa preta. Então, eu há muito tempo, e as mulheres, tem até uma irmã da igreja que trabalha lá, ela confirmou que as crianças não dormem. Enfim, todas elas atormentadas. E elas falavam, as pessoas que trabalham lá estavam dizendo assim que eles não conseguiam dormir. Aquelas crianças são uma corda a noite toda, elas não dormem, então elas têm que ficar atendendo. E quando chega no outro dia, elas estão exaustos, sabe, de tanto lidar com aquelas crianças que não conseguiram dormir, sabe. E essa menina, a primeira que eu contei, a semana retrasada, mataram a irmã dela. Eu não sei o que aconteceu, mataram, eu sei que apareceu morta a irmã dela. E aí, segunda-feira eu fui lá, ela falou que a irmã dela não sai do guarda-roupa.
Ela foi liberta de uma situação, mas entrou a irmã e disse que não sai. Falei, tua irmã não vai mais entrar, não é ela, mas não vai, você não vai ver mais ela no seu guarda-roupa, porque eu vou orar, eu vou te abençoar. Gente, mas é um trabalho muito, é gostoso, mas é difícil, né? E sabendo que Deus é o Senhor, é soberano e tem nos respondido. Em Oaque também, no mês passado, eu estava em cima, o Marcos sempre quando está ligando, falando comigo, às vezes eu estou em cima da construção lá. Falou, deixa eu descer para a gente falar. Tá. Mas eu estava construindo lá, de repente um irmão da igreja falou, pastor, você pode me atender agora? Eu falei, o que está acontecendo? É que uma pessoa lá no bairro São Miguel está ligando aqui para levar o senhor lá. Para quê? Ela falou, não sei. Daí tá, falei, então tá, depois do almoço nós vamos lá. E eu continuei trabalhando, de repente ele mandou outra mensagem de novo, ele está pedindo para que a gente vá lá. Falei, tá bom, avisa ele que depois do almoço nós vamos lá. Eu marquei, falei, acho que vou lá pelas 2h da tarde, não sabia o que estava acontecendo. Daí a pouco, pastor, ele está pedindo socorro, eles estão pedindo socorro. Falei, uai, o negócio é mais diferente, né? Eu falei, 2 horas, eu pensei, 2 horas eu vou lá, você está pedindo socorro, o que está acontecendo? Daí ele falou, e é para o senhor levar óleo ungido. Falei, vixe, o negócio já entendi, né? Já falei, vixe, o negócio é diferente. Falei, por quê? Pertence a alguma igreja? Não pertence a igreja nenhuma. Ah, tá, então tá bom. Falei, então se arruma aí e toma banho, que eu vou tomar um banho, já estou indo agora, você é almoço lá. Tá. Peguei, fui lá, tomei um banho, peguei o carro, falei, nisso, eu vou dar uma saída aí, ora aí, porque eu vou numa casa que estão pedindo socorro. E eu cheguei naquela casa, e o rapaz é novo, convertido, não é muito experiente, mas corajoso eu acho porque não conhece o que é a questão de possessão, né? Aí eu peguei ali, enquanto ele desceu, foi lá pegar na família lá, chamar lá, e aquele negócio estava lá para dentro, não via ninguém. E eu cheguei na porta, cadê? Não vem ninguém. Fulano, nós chegamos aqui, eu trouxe o pastor aqui. Falei, ih, rapaz, né? Eu trouxe o pastor está aqui. Fulano, o pastor está aqui, porque é conhecido dele. Aí lá vem a mulher, e eu olhei assim, já vi, e escutava um barulho, um urro lá dentro do quarto. Aí eu sabia que era demônio mesmo, né? E eu vi o ambiente também pesado mesmo, né? Aí eu cheguei, veio a mulher, falei, vocês estão pedindo socorro? Nós estamos pedindo socorro. Tá, falei, o socorro chegou, eu trouxe Jesus aqui. O que está acontecendo? O meu marido está lá. O meu marido está lá e está num negócio lá, tal. Ele pode vir aqui? Chama ele aqui, vem aqui. Aí ela foi lá, fulano, o pastor está te chamando aqui. Eu não vou. Aí eu já vi que a coisa está feia. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, me cobre agora, porque a coisa né? Então, e aí veio aquele homem, sabe, feio, sabe, ele estava quase uma semana sem comer, uma bola, diz que no estômago. Eu perguntei, o que aconteceu? Aí a senhora falou assim, entrou um sapo ali, hoje entrou um sapo, com a boca amarrada, costurado com um pano branco e uma linha branca e uma linha vermelha. Para onde foi? Eu não sei, foi para cá. Falei, tá bom, deixa o sapo para lá. Agora vamos resolver nós aqui. O problema é o seguinte, e você quer viver essa situação ou você não quer viver essa situação? Você veio pedir socorro, eu trouxe o socorro é Jesus. Você quer, eu vou orar por você, o Senhor vai te libertar, tal, né? E ali, eu meio tremendo assim, sabe? Falei, vou meter a mão, esse cara vai, sei lá o que vai virar aqui, né? E aí, eu acho que o Senhor, na misericórdia dele, me deu discernimento. A boca do sapo que estava amarrada, na verdade, e ele não conseguia comer, tomava um copo d'água, uma semana sem fazer. E exatamente o treco que fez lá no sapo era para ele. E o sapo não comia, não bebia tal, era o que estava acontecendo com ele. Eu falei, você quer ser liberto? Deixa o sapo para lá. Você quer ser liberto? Eu quero. Então, você entrega sua vida ao Senhor Jesus, porque somente Ele, não é homem, não é pastor tal, mas é o Senhor. Bom, na verdade, eu não sei nem o que eu falei, porque eu molhei de suor. Eu vi o meu companheiro se jogou no chão, assim, em oração,
sabe? E aquele ambiente pegou fogo, gente, aquele negócio esquentou. E eu cheguei assim, coloquei a mão na barriga daquele homem e falei, em nome de Jesus, você pode voltar de onde você veio, não pertence a essa vida, sai toda a tranqueira, toda a maldição que foi lançada, vai para aquele bicho, para onde veio. Gente, uma coisa que eu admirei, que ainda não tinha acontecido, já vi muitos casos, já mexi com muitos casos, e aquilo do jeito que eu ia falando, aquilo ia saindo, eu não vomitou, mas ia saindo dele, e aquele homem foi ficando liberto, e ele começou a chorar, e assim que eu terminei a oração, eu perguntei para a mulher dele, porque a mulher dele aparentemente estava muito bem. Eu falei, e a senhora? Uma foi com ele, a outra com a senhora. Porque para a senhora foi feito um negócio, eu não sei o que é, mas foi feito um negócio. Ela falou, não, aqui a minha garganta está apertada aqui, ó, eu quase não respiro. Ah, é? A senhora quer também mudar de vida? Eu quero. Então tá, é só Jesus. Vocês estão pedindo socorro para Jesus? Jesus está aqui, né? Eu já falando de Jesus, Jesus está aqui e tal. Aí eu ordenei, demônio, você tira o dedo da garganta dela, assim, na hora. Aí eu falei, e agora? Oramos ali e tal. Aí eu falei, aonde foi esse bicho? Vou atrás desse bicho, vamos ver o que foi. Aí tentei ir atrás do bicho, já não estava. Uma senhorinha da casa, que ela é evangélica. Ela falou que quando viu entrar, ela não sentiu mais o corpo dela, porque disse que aquilo estava ela falou que não sentiu o cabelo, não sentiu mais o corpo dela, vendo aquele bicho entrar. Ela só falou, você some daqui. Gente, eu procurei estar dentro daquela casa, aquele bicho, não estava. E eu mostrei para ele, você está vendo a autoridade de Cristo? Essa senhora dentro da casa de vocês, mandou que esse bicho foi embora e ele não está aqui. E na verdade não estava. Sabe, um bicho tão simples, eu falo, com o poder do nome de Jesus. Essa viagem que nós fomos fazer, e sabendo assim que nós somos abençoados através do ministério, eu falo assim, essa é a parte mais feia que tem. Mas esse ano, quando eu fui com Josué, nós não podemos entrar na aldeia. Eu vim na verdade um pouco abalado, vi muito sentido, porque quando nós saímos, você vê que é oração, enviado assim pela bênção do ministério. Gente, mas fazer missões entre índios, ela não é fácil. Porque quando nós chegamos lá na segunda-feira, nós chegamos na terça-feira, que nós chegamos lá, esse aqui é o Ivanor, é o missionário que está lá, o Ivanor é o missionário que está lá, esse aí está passando, vocês podem estar olhando, e nós chegamos lá, e na quarta-feira nós íamos descer para as aldeias, porque o Ivanor ele tem uma casa lá, está parando na aldeia, onde facilita mais a nossa chegada lá, né? Então, porque como é muito longe, se você ficar na aldeia, fica mais fácil você fazer o trabalho lá. Mas quando nós chegamos, à tarde veio um índio e disse para o Ivanor, o missionário, olha, o cacique mandou avisar que não pode entrar lá na aldeia, lá não pode entrar ninguém. Quem está lá de fora tem que sair e não sabe se o dia que você pode entrar. Então, como eles eram avisados que nós íamos entrar, nós não pudemos entrar, até que fosse liberado. E aí, o que está acontecendo? Gente, o que estava acontecendo lá, o Ivanor falou assim, olha, algo estranho está acontecendo. E quem que é? Aí, como eles conhecem lá, é o fulano, um menino de 12 anos. O menino de 12 anos morreu. E eles iam velar, da quarta-feira, da terça-feira, eles iam velar até domingo. E o Ivanor, como conhece ali aquele ambiente, ele falou, algo estranho está acontecendo. O que é que está acontecendo? Na verdade, ele não sabia, mas ele estava sabendo que estava havendo rituais na aldeia. E esse menino era um dos meninos, segundo o Ivanor, ele não tem orelha furada. E os pais fazem, então, esse pacto com o feiticeiro. E esse menino, então, os meninos que talvez é separado sem saber pelos pais para ser um futuro feiticeiro. E quando então chega a época, eles vão fazer, eu sei se já vai sair, mas tem que ser meio não ser muito colocado isso, porque eles assistem essas coisas, né? Então, o Ivanor, ele falou assim, olha,
está acontecendo alguma coisa, e eu estou falando assim, que não tem a orelha furada, o menino não sabe, mas os pais, os feiticeiros, já sabem que eles vão ser um feiticeiro. E esse menino então morreu, que ao velar até domingo, então alguma coisa estava acontecendo. E o que era isso exatamente que estava acontecendo? No domingo, ele falou, no domingo, esse menino vai acordar. E se esse menino acordasse, ele ia ser consagrado a feiticeiro, a ser um feiticeiro. E se ele fosse consagrado, praticamente, o Josué que está aí, que mais conhece esse lado, praticamente durante um ano, as 142 aldeias da reserva iam venerar, iam adorar esse feiticeiro. E ele falou, então, eu estou com medo. E ele chamou eu, Josué, dizendo assim, eu estou com medo de trabalhar nessa reserva. E nós encontramos, eu dizendo para vocês aqui, encontramos então esse missionário com medo. O Ivanor está com medo, porque o índio, ele tem a sua área, a sua parte de traiçoeiras, né, assim, sabe, ele tem os seus rituais, e eles, sabe, eles levam muito à risca os seus rituais que eles têm. E então, o que nós temos que fazer? O Ivanor disse assim, o que nós temos que fazer é orar para que esse menino morra, que ele não viva, que ele morra. Qual foi então a oração dos missionários daquele lugar? Um mata esse menino, porque se ele ser levantado, ele será consagrado, e durante um período, o diabo usa de várias formas, que o Josué já contou aqui algumas coisas em relação a isso. Então, quando passou quarta, passou quinta, passou sexta, nada desse menino morrer. Mas quando foi no sábado, aí já teve a notícia de que o menino tinha morrido de fato. Antes de ser consagrado, Deus então leva esse menino, né? Então assim, e nós não podemos entrar então na aldeia. Não podendo entrar, o Ivanor tem um terreno para construir. Nós aproveitamos então que estávamos lá e fomos construir, e aí estamos levantando a casa, porque ele tem casa alugada. Então eu e Josué, mais um pessoal que foram de aqui da Uana, estava levantando essa casa que nós deixamos, saindo de lá, já deixando no respaldo. Está precisando agora cobrir e tal, e provavelmente até no final do ano ele deve estar mudando para esse lugar. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.